Drops ambiental. 1 minuto para repensar. Combustíveis fósseis. Combustíveis são substâncias que, ao reagirem geralmente com o oxigênio do ar em um processo químico chamado combustão, liberam energia na forma de calor. Essa energia pode ser usada para diversas finalidades, como aquecimento, geração de eletricidade e como fonte de energia para motores de veículos e máquinas. Vamos conhecer melhor os combustíveis fósseis, que se formaram há milhões de anos a partir de restos de plantas e animais que foram comprimidos sob alta pressão e calor na crosta terrestre. Eles são fontes de energia não renováveis, ou seja, fontes que a natureza demora milhões de anos para formar e, portanto, é uma fonte finita na escala da vida humana. A queima de combustíveis fósseis é a principal fonte de emissões de dióxido de carbono, CO2, que contribui para o aquecimento global e as mudanças climáticas. Além do CO2, a queima de combustíveis fósseis libera outros poluentes, como óxidos de nitrogênio, NOx, dióxido de enxofre, SO2 e partículas finas, que afetam a qualidade do ar e a saúde pública. A extração e transporte de petróleo apresentam riscos de derramamentos, que podem causar graves impactos nos ecossistemas marinhos. A mineração de carvão e a exploração de petróleo e gás frequentemente resultam em degradação ambiental e destruição de habitats naturais. O aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera resulta em mais dióxido sendo absorvido pelos oceanos, o que diminui o pH da água, deixando-a mais ácida. Isso prejudica a vida marinha, como corais e moluscos. Apesar do crescimento das energias renováveis, os combustíveis fósseis ainda fornecem cerca de 80% da energia consumida globalmente. Atualmente estão sendo desenvolvidas tecnologias para capturar e armazenar dióxido de carbono das usinas de energia que queimam combustíveis fósseis, numa tentativa de mitigar os impactos ambientais, mas o processo é muito lento. Vamos conhecer mais detalhes dos principais combustíveis fósseis utilizados no mundo. Carvão mineral. O carvão mineral é um combustível fóssil amplamente utilizado em todo o mundo, especialmente para a geração de eletricidade e na indústria siderúrgica. Formado há milhões de anos a partir de restos vegetais soterrados e submetidos a altas pressões e temperaturas, o carvão mineral passou por um longo processo de carbonização que resultou em sua composição rica em carbono. O carvão foi o principal combustível da Revolução Industrial no século XIX, sendo utilizado para alimentar máquinas a vapor e impulsionar o crescimento das indústrias. Ainda hoje, muitos países utilizam esse tipo de combustível. O carvão é utilizado principalmente em usinas termoelétricas, onde é queimado para gerar vapor, que aciona turbinas conectadas a geradores de eletricidade. Em muitos países, o carvão ainda é a principal fonte de geração de energia elétrica. A longo prazo, espera-se que o uso do carvão diminua devido à transição global para fontes de energia renovável. A pressão para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e melhorar a qualidade do ar tem levado muitos governos a buscar alternativas ao carvão, o que pode acelerar a queda de sua participação na geração de energia mundial. Petróleo é um dos combustíveis fósseis mais importantes e amplamente utilizados no mundo. Derivado de restos de plantas e animais marinhos que foram soterrados e submetidos a alta pressão e temperatura ao longo de milhões de anos, o petróleo é encontrado em grandes reservatórios subterrâneos ou submersos no fundo dos oceanos. O primeiro poço de petróleo comercialmente viável foi perfurado em 1859 em Titusville, Pensilvânia, nos Estados Unidos, marcando o início da indústria petrolífera moderna. A maior parte do petróleo extraído é refinada em combustíveis líquidos, como gasolina, diesel, querosene e óleo combustível. Esses combustíveis são essenciais para o transporte, carros, caminhões, aviões e para a geração de eletricidade em algumas regiões. O petróleo é a base para a fabricação de uma ampla gama de produtos químicos, incluindo plásticos, fertilizantes, solventes, borrachas sintéticas e fibras sintéticas, como o nylon. Óleos lubrificantes são derivados do petróleo e usados para reduzir o atrito em motores e máquinas.
O resíduo pesado do refino de petróleo é utilizado na pavimentação de estradas, o asfalto. Embora o petróleo continue a ser uma das principais fontes de energia global, há uma crescente pressão para reduzir sua utilização devido aos impactos ambientais associados. A transição para fontes de energia renovável, como solar e eólica, está em curso, e muitos especialistas preveem que a demanda por petróleo deve diminuir gradualmente nas próximas décadas. No entanto, o petróleo ainda desempenha um papel crucial na economia mundial e na vida moderna. Gás natural. O gás natural é um combustível fóssil composto principalmente de metano, CH4, formado pela decomposição de matéria orgânica ao longo de milhões de anos, assim como o petróleo e o carvão. Ele é encontrado em reservatórios subterrâneos, muitas vezes associado ao petróleo, ou em campos independentes. É uma das fontes de energia mais importantes do mundo, amplamente utilizado na geração de eletricidade, aquecimento e como matéria-prima na indústria petroquímica. Serve como matéria-prima para a produção de diversos produtos químicos, como fertilizantes, plásticos, metanol, amônia e hidrogênio. Em algumas regiões, o gás natural comprimido é utilizado como combustível para veículos, sendo uma alternativa mais limpa em comparação com a gasolina e o diesel. Embora seja um combustível fóssil, o gás natural é considerado uma opção mais limpa em comparação com o carvão e o petróleo, pois sua combustão gera menores emissões de dióxido de carbono e outros poluentes atmosféricos. Para atingir as metas climáticas globais, o uso de gás natural precisará ser gradualmente substituído por fontes de energia com zero emissões, como hidrogênio verde e energia nuclear. Além disso, o desenvolvimento de tecnologias para capturar e armazenar emissões de metano e dióxido de carbono associadas ao uso de gás natural será crucial para mitigar seus impactos ambientais. Os combustíveis fósseis são parte integrante da infraestrutura energética mundial, mas seus impactos ambientais negativos estão impulsionando a transição para fontes de energia mais limpas e renováveis. Essa transição precisa acontecer o mais rapidamente possível para que os impactos ambientais e no clima global sejam minimizados.